Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mundial de partidas rápidas, Magnus Carlsen contra Hans Niemann, galera. Eles que não são rivais do xadrez, são inimigos, né, do xadrez, com um histórico muito pesado de processos e inimizades e tudo mais, né. Muito por conta do fato do Hans Niemann ter vencido uma vez o Magnus Carlsen num torneio presencial, inclusive, né. E na entrevista ele não quis explicar como é que ele ganhou do Carlsen. E aí juntou com um histórico de trapaça que ele tinha no xadrez online, ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha e deu o que falar. Nada foi provado em relação a Hans Niemann, com relação a trapaças no xadrez presencial, apenas no xadrez online, que ele mesmo confessou, coisa de muitos anos atrás. Hoje já sabe-se que isso aí é passado. E o Hans Niemann segue lutando para conseguir conquistar o seu espaço na elite do xadrez mundial. Magnus Carlsen contra Hans Niemann, vale dizer que Hans Niemann, campeão não, terminou o dia de ontem, o penúltimo dia, hoje é o último dia, hoje a gente vai saber o campeão aqui agora nesse vídeo, mas ele terminou o dia de ontem como líder. Será que ele vai ganhar aqui do Carlsen? Vai ser o campeão do mundo pra cima do Magnus Carlsen? Bora dar uma olhada então. O Magnus Carlsen abre com o peão do rei, Hans Niemann responde com E5. Temos aqui o cavalo vindo para F3, cavalo C6 e a abertura italiana, jogada aqui pelo Magnus Carlsen com bispo C4. O cavalo vem para o jogo, segue o desenvolvimento, defesa dos dois cavalos. D3 protege o peão central. Bispo C5 também prepara para colocar o rei em segurança, lutando pelo centro. E todo mundo agora protege os seus monarcas. Carlsen segue com H3, é uma maneira de continuar influenciando as casas escuras, uma vez que esse lance vai impedir o lance bispo G4 no futuro. Além do que, esse lance também permite que o bispo fique lá em E3 sem ser incomodado pelo cavalo. D6 foi jogado. O que esse lance fez? Protegeu o peão central, deu liberdade para o cavalo vai querer ir para cima do bispo. Magnus Carlsen sabe disso e por isso joga com C3 e dessa maneira você consegue guardar o bispo se preciso for. A5 foi jogado, o Magnus Carlsen segue com torre E1 e aqui bispo fica estocado na casa de A7. E o Carlsen segue o desarrollo, manobra típica aqui de Ruy Lopes, o cavalo indo para a casa de D2. Cavalo em E7 foi jogado, cavalo em F1, cavalo vem para G6, manobra típica também. E o Carlsen primeiro joga um bispo B3 aqui, esses caras manjam tudo de xadrez, né? E aqui nenhum ponto falha, o Magnus Carlsen vai para o lance fino do fino, o melhor lance da posição. Também é possível jogar com cavalo G3 aqui, mas o Carlsen preferiu jogar dessa maneira. C6 foi jogado e agora D4 diretamente atacando o centro. Niemann segue com D5, galera. Olha aqui, tensão pura no tabuleiro, uma quase simetria perfeita aqui na ala da dama. E agora Magnus Carlsen segue com bispo G5, colocando pressão no peão central. H6 foi jogado, o Carlsen joga com bispo toma e depois de dama toma, peão toma. Será que o Magnus Carlsen já vai ganhar um peão assim logo na abertura? Peão toma foi jogado e depois de peão toma, peão toma, peão toma. Gostou dessa descrição? Preguiçoso, né? Então vamos lá. Peão por D5 foi jogado, peão por D4, peão recupera em D4. Fica mais bonito, né? Esse monte de peão toma. Preguiça, que preguiça é essa, Rafa Milk? Agora é o seguinte, cavalo F4 foi jogado aqui pelo Hans Niemann, hein, galera? Ele tá sacrificando um peão pra cima do Magnus Carlsen, eu quero ver o que vai dar. Magnus Carlsen segue com D por C6 e depois de B por C6, Carlsen segue com cavalo G3, traz mais uma peça para proteger o seu rei e também de olho em casas centrais. Magnus Carlsen tem um peão a mais, a partida segue com bispo em E6. O Hans Niemann propõe aqui essa troca. O Magnus Carlsen prefere jogar primeiro com o cavalo em E4 atacando a dama. A dama volta para a casa de D8 e essa torre que ainda não jogou se movimenta pelo tabuleiro já com uma ameaça. Bispo toma, o Hans Niemann troca aqui e segue com o lance torre B8, ativando aqui a sua torre. Também seria possível trocar aqui a dama com o Carlsen. Aí é muita ousadia, né? Seria muita ousadia trocar a dama contra o Carlsen com um peão a menos, querer ir para um finalzinho assim contra o Carlsen para defender empate com um peão a menos. Difícil, mas os computadores dizem que seria o melhor lance. O Niemann prefere jogar com torre B8, dama atacada. Peão aqui também atacado e o Magnus Carlsen segue com dama em E3, ganha um tempo para cima do cachorro para poder defender aqui o peão. Cavalo em E6 foi jogado, notem a exclamação aqui do lance, e não o lance cavalo D5.
que nessa posição poderia ser respondido com dama D2, protegendo o peão, mantendo aqui esse peão atacado, e o peão central tá super bem defendido, né? Então o Hans Niemann preferiu jogar com o cavalo em E6, pressionando agora fortemente o peão central, que tem apenas duas defesas. Carlsen segue com B3, protegendo o peão da coluna B, e agora tá caindo o peão central. Basta jogar o lance cavalo por D4. Quantos de nós jogaríamos esse lance? Vou dar uma boa notícia, esse lance é o melhor lance da posição, tá? Você tem 2.600 de rating feed, 2.700 de rating feed, você que tá me ouvindo é top 20 mundial? Não, eu também não, ninguém aqui é, né? E no entanto, todos nós, levanta a mão quem jogaria esse lance, todos nós, né? E é o melhor lance, mas o Hans Niemann preferiu jogar de outra maneira aqui, mostrando seu autocontrole. Porque isso aqui, galera, vamos mostrar, vai, o que poderia acontecer. Depois de cavalo toma, bispo toma, dá tempo de defender aqui o peão. Esse é o ponto todo. E se jogar, e aqui o cavalo tá defendendo, né? Então dá tempo, deu tempo de defender, não tá caindo aqui em C6. Mas o Hans Niemann preferiu jogar diferente, jogou de uma maneira mais elegante, talvez, não sei. Eu teria capturado o peão. E o Magnus Carlsen fala, passe esse peão pra cá, enche o bucho. Torre por C6 foi jogado. Cavalo por peão. E o Carlsen segue agora com torre D6. Opa, e agora? Niemann segue com cavalo por F3. Esse lance vem com cheque, não dá tempo de tomar a dama. O rei tá em perigo. Por isso dama por F3 foi jogado. E agora dama em A5 e o Magnus Carlsen vai se mantendo com o seu peão a mais. Torre atacada, cuidado, torre de ND1, dá um passito pro ladinho, aqui peão toma, foi jogado, o peão toma e o peão continua protegido e o Niemann segue com torre de B em E8, colocando pressão no cachorro. Magnus segue com torre D7, bispo B8 foi jogado, os computadores não gostam muito, para seres humanos não dá muito para entender bem porquê, esse lance parece bom, controla aqui o salto do cachorro. Magnus Carlsen segue com o lance G3, eliminando qualquer possibilidade de ataque lá em H2. Dama em E5, no entanto, chega de qualquer maneira, atacando o cavalo, né? Magnus Carlsen se antecipou na hora certa, esse ataque foi perigoso, né? O computador pode não gostar, mas pegaria muita gente. Magnus Carlsen estava ligeiro, segue com o lance cavalo D6, e aqui bispo por D6 foi jogado pelo Hans Niemann, torre de 1 por D6 recuperando material, finalzinho com um peão a mais. Será que dá para ganhar esse final? Hans Niemann segue com torre B8, tentando parar o peão passado. Carlsen faz o que ele faz de melhor, rei G2, ele melhora a posição do rei. Ele sempre faz isso, é a assinatura do Carlsen. Vai entrar no final com o rei melhor. Torre B4 paralisa o peão, torre D8 propõe trocas, dama em E4 propõe mais trocas ainda, porque esse final com um peãozinho a mais na ala da dama é conhecido por empatar. E o Carlsen vai para as trocas, e aqui joga com rei F3, nota a qualidade do rei, nota a qualidade do rei. E aqui torre B4 foi jogado, não. O rei tem que ficar cortado, F5 seria o melhor lance. Tudo bem, não é fácil você expor as entranhas aqui do rei, mas seria um lance necessário para que o rei do Carlsen não saia dessa caixa na qual ele está preso agora. No entanto, o Hans Niemann segue com o lance torre B4 e agora o Carlsen fala, é minha chance. Primeiro tira essa torre do jogo e segue agora com o lance torre D3, o que parece um tanto quanto passivo, mas é um lance temporário. Porque depois de rei E7, rei E3, F5, Magnus Carlsen segue com rei D2, o rei tá cortado, o rei do Carlsen vai chegar. Cuidado, Hans Niemann. Niemann segue com torre B8 e agora o rei chega para dar suporte. Cheque com o dedo na cara, o rei volta a torre para o avanço do peão. Magnus Carlsen dá suporte para mais um avançozinho. Rei E6 melhora a posição do rei B4. G5 dispara os peões na ala do rei. Rei vem dar suporte. H5 a peãozada chegando. Magnus Carlsen joga H4. Tenta quebrar essa estrutura. Forçar um avanço para criar as fraquezas. Ninguém mais vai avançar. Magnus Carlsen segue com rei C4. Rei E5 encosta na torre. E aqui o lance que exclama. Magnus Carlsen faz uma super ultra dutra
fortaleza aqui na ala do rei. Não tem como quebrar essa fortaleza, não há como. E aqui rei e peão estão avançando. Ah, então eu vou levar o rei para tentar ajudar esse peão. É tudo que o Carlsen quer, o boi de piranha para acabar com esses 3 peões aqui. Já não tem mais jeito. Hans Niemann, acabando o tempo, vai suspirando. Torre C8, vai agonizando, tenta alguma coisa, passa a torre para outro lado. Torre C3, torre C1 já é um lance do desespero. Ele dá cheque no próprio rei. Magnus Carlsen segue disparando o peão. Agora o Hans Niemann tenta paralisar. O rei vai para cá, sobe para lá, para o peão dispara. E se você reparar bem, depois de rei E6, o Carlsen joga simplesmente com rei C7. Já está na posição ideal da manobra de Lucena. Ô, Rafa, o que é esse negócio da Mega Sena aí? Não. Você falou do outro dia da manobra de Sotomac, é só tomar aqui, não é isso? Manobra de Juscelino é quando acabou o cheque. Agora, o que é essa Lucena? Né? Da Mega Sena? Não, o da Lucena é de verdade. Existe um estudo de Lucena, a gente fala ponte de Lucena, manobra de Lucena, técnica de Lucena, finalização de Lucena, pode usar vários nomes, mas o que é isso? A torre nessa horizontal no momento ideal, na posição ideal. Porque depois de torre C2, cheque, rei B6, torre B2, cheque, rei C6, aqui nessa posição, Hans Niemann abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, a manobra de Lucena será jogada aqui, né? E o peão vai promover na sequência. Bonita manobra, em geral ela é feita sem os outros peões aqui no tabuleiro. É uma técnica de rei, torre e peão contra rei, torre, mas nesse caso funcionou no meio jogo aqui. Não é bem meio jogo, já é o final, mas com outros peões aí no tabuleiro. Legal, né? Muito bacana, vitória do Magnus Carlsen, que jogou igual uma máquina, né? Ô, Rafa, se fosse o Hans Niemann e você disse isso, o pessoal já ia estar falando que você acusou de engine. Ué, a culpa não é minha. Mas agora é o seguinte, galera, jogou igual uma máquina, Magnus Carlsen, o pai do Stockfish, 95,8% de precisão, venceu o líder do torneio, assumiu a liderança e se tornou campeão do mundo de xadrez rápido 2025, galera! Magnus Carlsen mais uma vez, mesmo depois de casado, mesmo com o filhinho nascendo, né? Não tem essa desculpa, pode falar, Rafa, interferiu lá aquele indiano depois que casou, saiu da elite do xadrez mundial. Azar dele, o Carlsen teve filho e continua campeão do mundo, galera. Que é isso? Olha só, não tem correlação nenhuma, né? E agora, vai pra ver como é que o cara é GOAT mesmo, né? Olha isso, Magnus Carlsen fez 10,5 pontos. Agora, ele deu sorte, viu? Porque na última rodada ele só precisava de um empate. Chutem quem ele pegou na última rodada. Chuta, se você acertar, você vai ganhar uma pizza de salsicha. Ele jogou contra o Guiri, galera. É empate garantido, né? Então, Magnus Carlsen aí não podia ter sido melhor, mais sorte ainda na última rodada, né? Carlsen campeão, Artemiev, destaque de longe, destaque aqui desse torneio. Jogou bem demais aqui o Artemiev, né? Superou muitas das previsões, terminou acima do Erigaisi, terminou acima do Caruana, do MVL, né? O Hans Niemann surpreendeu também, fez uma pontuação realmente, acho que ninguém esperava que ele fosse, né? Nem todo mundo esperava que ele fosse tão longe, né? Leiner Domingues Pérez mandou bem também, legal ver, hein? Olha aí, quando você pensa que o cara já tá na decadência, tá nada. MVL 9 pontos, Sindarov 9 pontos, Wesley Soa, Anish Guiri empatado com todo mundo aqui com 9. Esse 9 é o que mais tem gente empatada aqui, é com 9. Coincidentemente tem o Guiri. Agora é o seguinte, o Guiri empatou todas nesse torneio. Andrei Zipenko 9 pontos, Sam Sevian com 9 pontos, The King Breaker, do Bov mandou bem, hein? Mamediarov mandou bem, legal ver essa galera aqui. Erdogmus, 13 anos de idade, 8,5 pontos. Tá bom ou não? Tá bom, né? Tá bom demais. Que isso, cara. O Shimanov é legal ver que ele jogou muito bem esse torneio também. O Tirulipa do xadrez, o Chitambaran. Muito legal, galera. O Caruana é 18º. O Gukesh, 20ª posição. Como é que terminou o menino Firuja? Acho que ele terminou em último, falaram, né? Será que ele abandonou o torneio? Cadê o Firuja? Não, Brandon Jacobson abandonou o torneio. Cadê o Firuja? Firuja, na posição 30, não foi mal. Terminou aqui junto com o Pragnananda e tudo mais. Parece que em algum momento do torneio ele não estava muito bem, a turma estava comentando. E diz Gurel, outro prodígio, 8,5 pontos. Que legal, hein, galera? Abdul Satorov com 8,5 pontos também. Lu Shangli, 8,5 pontos. Muito bacana. Beleza, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse Mundial. E agora começa o Mundial de Blitz, hein, galera? Será que o Magnus Carlsen vai repetir o feito do ano... É todo ano que tem esse Mundial de Rápidas e Blitz, né? Do ano passado? Vamos ver. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!